Os falsos profetas estão arrastando as multidões para o abismo, conforme já foi dito pelos profetas da antiguidade, os verdadeiros profetas. E qual é a diferença de um verdadeiro profeta para um falso profeta? O verdadeiro profeta trabalha para a luz, para Deus, para o Criador, enquanto que o falso profeta trabalha para si, para a sua vaidade, para o seu grupo, para a sua igreja, para a sua ideologia, em suma, para alguma autoridade terrena, transviada e transviadora de almas humanas. E os falsos profetas estão aí, nos inúmeros espaços, nas inúmeras camadas sociais, nas diferentes classes. Onde olhamos hoje, vemos falsos profetas. Nas religiões, quantos sacerdotes, quantos pastores dinheiristas gritando dentro das igrejas, fazendo verdadeiros escândalos verborrágicos, não são falsos profetas. Estão ali apenas em busca da prosperidade, tornando as pessoas cegas para que elas não enxerguem com os próprios olhos. Mas não é apenas no cristianismo que é assim. É assim no mundo islâmico. O que Maomé ensinou em sua época não tem nada a ver com o que o islamismo virou? A mesma coisa o cristianismo? O que Jesus ensinou não tem nada a ver com o cristianismo dos dias atuais? Então é assim no cristianismo, é assim no islamismo, no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, nos meios espiritualistas dos dias atuais? Quantos pseudo-médiums não estão aí anunciando acontecimentos gigantescos, etc. e tal, sendo que ali existe apenas uma visão de planos ainda bem próximos da Terra, né? Uma visão bem entre aspas. Não estou aqui criticando a mediunidade, uma coisa é um verdadeiro vidente, um verdadeiro médium que tem essa aptidão, que nasceu para executar uma tarefa desta espécie aqui na Terra. Mas bem outra coisa são os pseudo-médiums que querem apenas se destacar, ou que são dotados de uma falsa humildade, mas na verdade querem projeção, admiração, aplausos. Então, hoje, nos diferentes meios religiosos, espiritualistas, observamos falsos profetas. Na política, a mesma coisa. A política pelo mundo afora hoje está abarrotada de falsos profetas. A esquerda que o diga, com seus enganadores de plantão, mas a direita também está abarrotada de falsos profetas, numa mistura de política e religião. Todo aquele discurso pseudo-conservador, pseudo-patriótico, pseudo-moralista, toda essa pseudo-ética que não tem nada a ver com a decência, a verdadeira honra, a sensatez, a disciplina, a ética em sua essência. Então, hoje a humanidade ela está sendo enganada por pessoas que se aproveitam do cochilo das grandes massas. Mas as grandes massas não são vítimas, porque as grandes massas são enganadas por pessoas da mesma espécie, a lei da igual espécie, da qual tanto falo aqui em meus vídeos, partindo da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Se um falso profeta ele consegue angariar multidões, é porque essas multidões têm em si algo similar. É porque essas multidões se identificam com o falso profeta, que é um enganador, que é alguém que busca se aproveitar. E as grandes massas são preguiçosas, são dormentes, terceirizam a sua responsabilidade, deixam um vácuo. E esse vácuo ele é ocupado pelos aproveitadores. Sempre foi assim no passado. E os verdadeiros profetas lá na antiguidade, eles eram perseguidos pelos falsos profetas.
Foi assim no tempo de Cristo? Por que ele foi parar na cruz? Por que foi pregado à cruz? Porque fazia parte da sua missão? Ele teve que morrer na cruz para salvar a humanidade? Não. Jesus veio para trazer a palavra de Deus. A crucificação dele foi coisa dos seres humanos. Não teve nada a ver com a missão que o Filho de Deus veio cumprir aqui na terra. Tudo isso foi uma invenção humana. Então, naquela época, já existiam os falsos profetas, os enganadores. E nos dias atuais, eles exorbitam, eles brotam do dia para a noite como cogumelos numa noite quente. Existe toda uma efervescência, uma pulverização de falsos profetas nas religiões, na política, no meio artístico. Pensemos no funk, por exemplo, mas outros estilos musicais também. O que são aqueles funkeiros, senão falsos profetas trevosos, disseminando aqui todo o seu câncer comportamental, o seu veneno comportamental, a sua promíscua decadência. E multidões lá seguindo funkeiros. Mesma coisa aqui na internet, quantos influenciadores, quantos youtubers com suas baboseiras aqui, sejam eles da esquerda, da direita, ou sejam eles sem ligação a qualquer partido, de forma mais aparente, mas espalhando aqui muito mais desinformação do que propriamente reflexões e pensamentos que sejam úteis. Então, os falsos profetas, eles trazem coisas irrelevantes, temáticas irrelevantes, assuntos irrelevantes, mas existe ali todo um floreio, toda uma vestimenta enganosa por fora. São como plantas venenosas. As plantas venenosas são coloridas, elas trazem uma coloração nas flores. Isso é nas folhas, né? Isso é atraente. Isso atrai os desavisados. Mas se os desavisados são atraídos, é porque eles próprios não promovem em si a vigilância, a oração. O espírito é pronto, como Cristo já disse há 2000 anos. Mas a carne é fraca e os seres humanos, em sua maioria esmagadora, permitem a carne governar e administrar suas vidas. A maior parte das pessoas permite com que a carne decida. E quando eu falo da carne, o próprio cérebro faz parte da carne ainda. É a inteligência da matéria grosseira mais densa. Como a maioria esmagadora das pessoas está apenas no cabeção, é que essas massas acabam sendo angariadas e abduzidas e sugadas por esses falsos profetas que se aproveitam disso tudo. Ou a ciência materialista, por outro lado, ou os teóricos da economia, quantos economistas com suas teorias não atraem verdadeiras multidões de adolescentes que querem aí enriquecer de forma fácil através de ideias e receitas milagrosas, sendo que existe ali muito mais extravagância, arrogância intelectual, prepotência intelectual. A arrogância intelectual é algo terrível para o ser humano. Não que ele não possa usar o seu intelecto, mas precisa ter um espírito desperto dentro de si para utilizar o intelecto como instrumento. Então, sim, a mente humana, ela cumpre a sua função a favor da luz, a favor daquilo que precisa ser feito por cada um. Do contrário, a mente se torna um instrumento trevoso, E é o que observamos hoje. Os falsos profetas dos inúmeros setores, das inúmeras camadas da sociedade, existe ali apenas uma atuação no piloto automático e as trevas por trás, as trevas conduzindo, as trevas manipulando e as massas humanas dançando, pulando neste grande palco de vaidades,
de preguiça, inconsequência e irresponsabilidade. Então, é o que temos hoje. Tudo está se mostrando como é, cada vez mais. Quem está com os olhos abertos agora vai entender o que eu estou falando e vai compreender. Porque quem não é seduzido por um falso profeta hoje, quem não faz parte de um grupo, de uma bolha social, quem caminha com as próprias pernas, quem pensa por si, quem utiliza a sua intuição, haverá de enxergar as coisas como estou falando hoje. Como a vida em sociedade hoje é um espaço disputado pelos falsos profetas, que estão aí dominando as massas. Quem está desperto enxerga isso. Até tempos atrás isso ainda estava mais oculto, mas agora isso vem se tornando evidente. Cada vez mais isso se destaca. É a olhos vistos. É a olhos vistos. Tudo hoje está muito a olhos vistos. E só não enxerga realmente quem não quer. Quem prefere ficar na zona de conforto, quem prefere seguir um falso profeta, acreditando que ele possa fazer o seu trabalho, sendo que cada um precisa fazer o seu trabalho interior, cada um precisa, dentro de si, efetivar o despertar e manter o espírito desperto constantemente por meio da vigilância espiritual. Este é o trabalho que cabe a cada ser humano aqui na Terra, se quiser alcançar a redenção. E o tempo da humanidade está acabando. Agora é uma questão de servir ou a luz ou servir as trevas. Quem segue os falsos profetas da política, da religião, da pseudociência, da espiritualidade bagaceira, ou os médiums espiritualistas, ou isso, aquilo, aquele outro, quem segue isso está, na verdade, seguindo as trevas sem o perceber. Sem o perceber, porque não quer perceber, porque não quer dar o passo decisivo rumo a si mesmo. Hoje o compromisso de cada ser humano é consigo próprio, com a sua vida interior. Ou ele assume essa responsabilidade para poder se desenvolver, ou haverá de afundar neste mar de trevas, de energias trevosas que estão aí sugando as grandes massas. E os profetas da antiguidade, os verdadeiros profetas, já advertiram sobre isso. Agora, tudo está aí, em cima do palco, diante das multidões. Falta elas abrirem os olhos para enxergar. Me parece que a maioria esmagadora das pessoas não quer abrir os próprios olhos porque isso é custoso demais. Significa que daí o indivíduo precisa necessariamente assumir a responsabilidade da sua vida. E isso a maior parte não quer, porque é mais fácil colocar a sua vida nas mãos de um falso profeta, sendo que tudo isso leva à condenação, à decadência e à dissolução do modelo de mundo e de sociedade como conhecemos até hoje. Que cada um perceba dentro de si os avisos da vida que estão sendo dados. Tudo está aí. A natureza está dando os sinais. Os choques e os conflitos na política, na geopolítica, entre as nações, esses choques estão dando os sinais. Os desentendimentos dentro das famílias estão dando os sinais. Os desentendimentos no mercado de trabalho estão dando os sinais. Tudo está sinalizando. Tudo está sinalizando para direções, para que os seres humanos acordem. Tudo está vindo à tona. O joio e o trigo está sendo separado. Que cada um deixe separar aquilo que a vida está separando. Que cada um deixe separar aquilo que a vida está separando. Que o ser humano não busque grudar, colar e amarrar aquilo que a vida está separando, porque o joio e o trigo estão sendo separados e os falsos profetas estão aí, arrastando as multidões para os abismos, como os verdadeiros profetas já disseram na antiguidade. Certo, gente?
Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!